conseguiu. Então já está aparecendo. Ai, quem puder, por favor, apareça aí, porque eu me sinto muito sozinha sem ver as carinhas aqui de todo mundo. Muito bom que eu estou vendo vocês aqui. Bora interagir. Ô, Rebeca, eu não vou conseguir aparecer ainda, porque eu não estou em casa. Nas próximas a gente vai estar assim, cada vez mais organizado. Olha mais uma carinha aparecendo. Aí, tudo bem? Ai, gente, eu vou deixar minimizado aqui para vocês terem uma ideia. Como deu um probleminha super técnico aqui, eu ia trocar o link. Mas eu não ouço vocês. Para que vocês me ouçam, eu não consigo ouvir todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar a live com vocês, vou conversar. Tem mais gente querendo entrar. Ah, legal. Tudo bem, Maiara? Eu falo de ver a carinha de vocês para não me sentir sozinha, né? Então, assim, eu não troquei o link, deu certo, mas eu não ouço vocês. Mas eu sei que tá todo mundo me ouvindo aí, que a Michelle é o meu termômetro. Olha só que legal, a Carla também falou que tá me ouvindo, então tá tudo certo aqui. Estamos com quantas pessoas na live, Mi? 16. 16. Ó, o nosso recorde na nossa primeira live entraram 30 pessoas. Eu quase infartei, tá? Porque aquela vergonha, não sabia o que ia falar. E aí, fui sentadinha ali no cantinho. Eu falei, quer saber? Hoje eu não vou ficar em cantinho nenhum. Vou ficar na sala de casa. Essa hora a gente tá todo mundo de pijama mesmo, de pé no chão. E aí eu falei, é aqui que a gente vai soltar conteúdo e coisa boa, né? O importante é o conteúdo. Então, se mais alguém for entrando, Mi, e você vê aí que estão entrando, você me avisa. Olha lá, nem precisou. Que, por acaso, sou eu que tenho que estar liberando aqui. A gente não conseguiu passar o acesso para mim, mas na próxima vai dar certo. Eu estou com o meu WhatsApp aqui. Vou pedir para vocês, como eu não consigo ouvir vocês, eu vou soltar um conteúdo, né? Eu estou aqui com a minha TV, não se preocupem que a gente vai disponibilizar o PDF para vocês, mas preparem perguntas, tá? Mandem perguntinhas, se quiserem mandando no grupo mesmo, ou mandando para a Michelle, a Mi organiza aí com vocês. Se você quiser falar, Mi, depois, onde é melhor eles mandarem as perguntas, no final eu desligo esse microfone aqui, tento ouvir vocês por ali, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Gostaram do meu super cenário? A sala de casa? Gostaram? Ai, gente, eu sou muito mais dinâmica falando tudo, e eu achei que ia ser mais gostoso conversar com vocês aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito que vocês estão aqui, dar uma boa noite. Como é bom ter um monte de gente empreendedor, empresário, que depois de um dia difícil de rotina, muitas com filho, estão aqui prontas, né? Prontinhas para a gente aprender como ganhar dinheiro, como melhorar, como potencializar os nossos negócios. Gente, vou fazendo uma apresentação aqui para vocês. Nós somos o Conecta CEO. Para quem está vindo do meu Instagram, do Estúdio Canroyan, que é o meu escritório, do escritório da Michelle também, que é o Mi Varela. Para quem está vindo desses dois lugares aqui, está chegando aqui, nós, hoje, eu e a Michelle, somos o Conecta CEO. É a empresa que nós fundamos com um propósito muito interessante, com um propósito de realmente mudar o mercado. No meu momento atual de negócio, de verdade, eu não precisaria fundar uma outra empresa, nem começar a falar sobre esses assuntos que foram, assim, uma trajetória da minha vida. Mas aí, a gente não consegue ficar parada, né? Então, a gente começa a se questionar, a ver que conteúdo que a gente tem que pode ajudar os nossos colegas, né? Tem essa é a nossa palestra de gestão comercial para arquitetos. Dentro do Conecta CEO, a gente tem vários produtos, no final vou depois falar para vocês, mas o nosso principal aqui, o que a gente está falando aqui, são com os nossos colegas. Eu sei que tem na live gente que não é da arquitetura, que são de outros ramos, e está tudo bem, porque o conteúdo que eu vou falar aqui serve para todo mundo, inclusive dentro das nossas mentorias, nós temos mais empresários, não tem só o arquiteto. O arquiteto é a nossa base, né? É a nossa vida, é o que a gente vive. Então, eu acredito que é o setor que a gente mais tem propriedade para falar, porque é a nossa vida. É aqui que a gente sabe o que está errado, o que deu errado, o que pode dar certo.
Então, bem-vindos todos que estão aí. Então, vamos lá. Hoje, no final dessa palestra, a gente vai falar para vocês do método PNS, que é uma mentoria que a gente tem. Por que eu comecei, no primeiro momento da palestra, já falando que no final eu vou falar da mentoria para vocês, vou falar desse momento que a gente está vivendo, que vocês podem estar junto com a gente nisso. Eu gosto de ser avisada quando eu vou entrar numa live, mesmo que tenha um conteúdo que seja bacana, que vai fazer parte, que vai me ajudar na minha carreira, eu gosto de ser avisada. E isso daqui, eu queria que vocês entendessem que é uma reunião de negócios. A gente tem aqui palestra de gestão comercial para arquitetos, mas hoje vocês estão numa reunião de negócios. A próxima vez que alguém parar você na rua e perguntar qual a tua profissão, não respondam mais arquiteto, não respondam designer de interiores, não respondam engenheiros que tem aqui. Fala, eu sou empresária de arquitetura. Então, vocês têm que começar a se colocar como CEO. Por isso que o nosso negócio chama Conecta CEO, tá? Conecta CEO porque a gente cria conexões entre CEOs de várias empresas. Esse é o objetivo. Elevar vocês para um outro nível, ensinar a fazer negócio, sabe? Então, a próxima vez que alguém perguntar, o que você é? Qual a tua profissão? Você vai responder, sou empresária de arquitetura ou da tua área correspondente. Se coloque como empresária. Você vai ver como muda a chave, sabe? Isso é importante demais. Então, a gente vai falar de indicadores de desempenho para o escritório de arquitetura. E são vários, tá? São inúmeros. Tá chiquérrimo eu trocando, né? De slide pro controle remoto, gente. Olha que coisa. Se tivesse alguém com 15 anos de idade nessa live, primeiro que ele ia me chamar de tia e eu ia entrar em depressão amanhã cedo. Segundo, que ele ia rir de eu trocar de slide com controle remoto. Vocês não sabem o que eu e a Michelle passamos para conseguir o adaptador do microfone, o quanto que a gente sofreu. Eu falei, Mi, se tivesse alguém com 15 anos aqui, ele resolvia com o olho fechado. E ele ainda falava com desdém, tá, gente? Gente, vou começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Como você pode transformar o setor comercial do seu escritório de arquitetura em uma verdadeira máquina de resultados? Eu queria até devolver essa pergunta. Claro que nesse momento eu não estou ouvindo a todos vocês, mas eu queria que vocês fizessem essa pergunta para vocês. Como eu posso transformar o setor comercial? E aí, eu já fiz essa palestra pessoalmente, acredito que vou ter oportunidade de estar com vocês todos juntos, pessoalmente. E aí, quando eu falo de transformar o setor comercial, cria-se um triplex, né? A gente adora um triplex, né? A gente não quer sair em nenhum jornal nacional aí com a obra superfaturada, mas a gente adora fazer projeto triplex. Mas o que eu queria falar com vocês? Quando eu falo de transformar o comercial, muitos de vocês vão falar, mas transformar o quê que ainda não está formado, né? Como que eu vou transformar o setor comercial? Aí a pergunta que eu faço para todo mundo é de vocês aí que estão na live. Nós estamos com 18 pessoas agora, e está um número ótimo, está gostoso, porque eu consigo dar atenção e no final responder, entregar conteúdo para vocês. E aí já tem um setor comercial. Quem de vocês, né, vocês podem responder pelo chat, que eu consigo ler, quem neste momento ou no horário comercial tem alguém que não seja você ou seu sócio vendendo o projeto para você? Vou olhar aqui, vou esperar vocês responderem, quero ver se respondam sim ou não, só para eu saber quem tem e quem não tem. Quem tiver um setor comercial na empresa, responde sim aí no chat. Quem não tiver, faz assim, ou responde que não, que eu vou ver. Olha lá. A Mislene falou que não tem o setor. Como resolver isso, Mi? A Maressa também não. Meu Deus do céu, só tem não aqui. Vocês estão me assustando, gente. Mas calma que tem solução. Vamos lá. Eu já ia abrir aqui para duas estratégias importantes do setor comercial e eu vou abrir isso para vocês. Mas antes, eu queria dizer uma coisa. Eu gosto de comparar a nossa profissão. Eu vou usar como analogia os médicos, tá? Pensa no primeiro dia de aula do médico, chegando na faculdade, e ele vai se formar em medicina, passou no vestibular, o mesmo caminho nosso. Só que no primeiro dia que ele coloca o pé
dentro da universidade, ele já tem muito claro a especialização que ele quer. E eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre nicho. Mas o que eu queria dizer com isso? A gente precisa ter claro os nossos passos, os nossos processos, porque uma coisa que é comum para todo mundo aqui é que a gente faz faculdade, a faculdade forma a gente para desenhar, para fazer projeto. Mas na faculdade, com raros casos de exceções, de coisas de cursos que estão surgindo hoje, que não é um caso, porque aqui nós estamos falando de quem a maioria já está formada, não sei se tem algum estudante. Gente, a primeira coisa de qualquer empresa, pensa no escritório de advocacia, existe consultório sem paciente, né? Existe um escritório de advocacia sem os clientes, né? Quando vai abrir uma escola, 3, 4, 5 meses antes da escola inaugurar, está tendo promoção, estão chamando. Quer um outro exemplo que me veio agora, que é coisa de velho, tá? Mas quando um circo chega numa cidade, pensa num circo chegando na cidade. Eles colocam os palhaços em cima do carro 15 dias antes de chegar o circo, de montar a estrutura do circo. Os palhaços estão em cima do carro com o megafone, passando na frente das escolas, das creches, na porta das igrejas. Pensa numa cidadezinha do interior, de algum filme que a gente assistiu aí, tinha um circo. E o que eles fazem antes do circo chegar, ser montado, estruturado, chegar os animais, chegar todas as atrações que vão ter? A propaganda chega primeiro, eles preparam, eles avisam. E por que os arquitetos, nós saímos da faculdade e aí a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, eu sou arquiteto, eu sou designer de interiores, eu preciso fazer um escritório bonito. Como que eu vou receber um cliente aqui e a iluminação não está correta, essa cor não é a cor do ano? Aí a gente fala, não, tem que ter pelo menos uma mesa, um móvel assinado, porque eu quero ir para o high ticket, para o alto padrão. E aí você investe o que você tem, o que você não tem. Ó, mais alguém querendo entrar aqui. E aí você investe o que você tem, investe o que você não tem para ter aquele escritório lindo. E aí, se você tem alguma ajuda da sua família, vai o seu pai, sua esposa, alguém que vai te ajudar, ele vai te ajudar a montar o escritório. Aí o escritório está tudo lindo. Já tem iluminação, já tem recepção, já tem um cheirinho. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou entregar agora? Como vai ser o meu projeto, as minhas pranchas, a diagramação das pranchas? Eu fiz o TCC lá, aquela praga de TCC que quase me matou. E tinha que ter diagramação, eu preciso entregar um projeto bonito, o meu detalhamento tem que ser perfeito. Ah, eu vou usar o SketchUp, o Revit, o CAD. Meu Deus, o que eu vou usar? Como que vai ser? Aí você começa a organizar, estudar, comprar curso para saber como que vai ser seu projeto. Eu tô falando isso, gente, por coisas que algumas dessas eu passei, né? E é igual para todo mundo. Quando você está com o escritório montado, quando você está com as suas pastas, seus programas de projeto, você fala, preciso comprar uma plotter. Não dá, como é que eu vou imprimir aqui numa impressora comum, né? A gente mandando aqui tá rindo, porque é isso, gente. Não dá. E aí, quando tá tudo pronto, seu projeto tá pronto, você já sabe, você fala, e agora? Não tem cliente. Onde eu vou arrumar o cliente? Vocês percebem que os palhaços do circo estão mais evoluídos do que a gente? É uma analogia chata de fazer, mas a primeira coisa que eu tinha muito claro na minha mente, desde o meu primeiro dia, quando eu ainda não tinha um CNPJ do escritório, a primeira coisa que eu tinha clara é: eu preciso vender. E sempre foi vender. O primeiro projeto que eu fechei foi de um apartamento decorado para uma torre de prédios na zona norte de São Paulo, em que eu não conhecia ninguém. E eu sou uma pessoa que vejo oportunidade o dia inteiro. Ontem, na padaria, cheguei para tomar um café com a Michelle, na Zona Sul de São Paulo. Tinha um carro que me chamou muita atenção, sabe? Aquele que tem um cavalinho. Um carro perfeito. A Michelle estacionou na frente, vem uma senhora, muito distinta. E aí eu comecei a conversar com ela, de repente ela entrou por acaso naquele carro, foi melhor ainda. Eu falei, Michelle, por que você me chamou? Mais 5 minutos eu estava indo para a casa dela medir o apartamento dela, que deve ser um triplex. Então, assim, ela começou a rir, falou, você é louca. Mas é nessa loucura que tem oportunidade. O primeiro projeto que eu fechei, eu estava abastecendo o carro na zona norte de São Paulo. E aí eu ouvi um cara fora, ali no posto de gasolina, falando de prédio, de apartamento decorado, que ele precisava fazer um apartamento decorado, e eu desci do carro.
Eu desci do carro, fui até ele, me apresentei, falei, olha, eu sou designer de interiores, me formei agora. Eu me formei agora, mas eu sou muito boa, porque eu já trabalhei antes de me formar eu já tinha projeto, me dá uma oportunidade. Eu fui muito sincera, eu falei toda a verdade para ele, é o Elídio, é um super querido, um amigo, me deu várias oportunidades. E aí ele falou assim para mim, menina, amanhã, 8 da manhã, no meu escritório. Eu falei, perfeito, peguei o endereço dele. Aí cheguei em casa e falei, meu Deus, quem que eu vou levar? Levei minha mãe. Falei, gente, eu não vou sozinho no escritório desse cara às 8 da manhã, não sei quem é, né? Depois até contei isso pra ele. E eu fui, só que quando eu cheguei nessa reunião, eu preparei uma apresentação. A gente que gosta de projeto, de coisa bonita, a gente sabe preparar a apresentação, né? A gente tem um olhar diferenciado até para um PDF. E aí eu preparei uma mega apresentação, para mim estava mega, e fui. Coloquei no pendrive, fui, levei minha mãe comigo. Ah, ela trabalha comigo. Hoje ela trabalha de verdade, mas naquele dia ela não trabalhava comigo. Eu só levei e não contei que era minha mãe. Eu falei, peraí, né? Não sei onde eu tô indo, como é que eu vou sozinha? Quando eu cheguei lá, tinham 7 escritórios de arquitetura, todos da região, um Zona Sul, Zona Norte, tem um que é enorme, que o escritório deles era um prédio lindo, que eu era super fã, tive que me segurar. Chegou lá, eu concorri com esses caras para fazer a área comum daquele prédio, não era só o decorado, era design de fachada, área comum e 2 apartamentos decorados. E eu fiquei tão feliz que eu estava ali, eu me vi numa reunião de negócios, eu falei, gente, estou numa reunião de negócios. Eu sei que quando eu mostrei a minha apresentação e quando eu levantei, quando eu falei o que eu podia fazer e tudo, sabe quem ganhou o projeto? Pela misericórdia de Deus, fui eu. E aí fui muito feliz lá, fiquei mais de 6 anos fazendo projeto com eles. Só parei de fazer projeto para essa consultora porque eu já não queria mais esse tipo de projeto. Eu já estava migrando para o interiores, no high ticket, até porque muitos investidores da consultora eu acabei fazendo a casa também, então eram pessoas com poder aquisitivo alto, e eles gostavam de mim porque eu falava a verdade, né? Mas eu me esforcei muito. E a melhor apresentação aquele dia era a minha. Eram 7 escritórios, mais o meu. E a melhor apresentação foi a minha. Gente, eu vou contar um segredo para vocês aqui, porque a gente está numa reunião secreta. Por isso que eu faço live e chamo de reunião secreta. Não dá para ir pro YouTube e nem pro Instagram com essa live. No dia que eu fechei, eu não tinha CNPJ, eu não sabia fazer, não tinha funcionário e não tinha computador. Eu peguei um cheque. Tem gente nova que não sabe o que é cheque. Eu peguei um cheque emprestado do meu irmão e fui na Santa Efigênia comprar a primeira CPU que eu montei lá na Santa Efigênia com eles para poder rodar o projeto, que era esse primeiro. Eu demorei 40 dias para receber, porque o CNPJ demorou para sair, tinha que dar nota fiscal para a gente conseguir receber da construtora. Mas vocês conseguem entender que foi numa oportunidade? Eu ouvi alguém falando, eu desci do carro, fui lá falar com ele. Poderia dar errado? Poderia, mas eu já tinha um não, né? Eu falo para a Michelle, vamos conquistar. Se a gente for ganhar algum não na nossa vida com o Conecta CEO, vamos ganhar um não grande? Eu não quero não pequeno, porque o não já é não, ele não tem tamanho. Então eu poderia simplesmente ter conversado com ele, pegado meu telefone ali e nunca mais, né? Como outras oportunidades, como outras pessoas que eu tentei e deu errado. Mas é como a gente se coloca. E essa foi só a primeira estratégia, só foi a primeira vez que eu consegui fechar. E aí, gente, eu contratei uma arquiteta, eu contratei uma secretária, eu comecei a comprar computador e o escritório era na mesa da cozinha da minha mãe. Então, assim, todo esse projeto desse apartamento, dessa torre de fachada, eu fiz na cozinha de casa, gente. Foi onde começou. Então, assim, eu não precisei de uma mega estrutura, eu precisava era vender. Então, quando eu contratei as pessoas, eu já tinha salário de 1 ano deles guardado, eu já tinha dinheiro aplicado. Por quê? Primeiro eu vendi. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Por conta do que eu falei. Todo mundo faz um caminho de montar. Quem que monta uma indústria, né? Hoje, a gente pode investir, ter um investidor do nosso negócio. Mas nós, saindo da faculdade, como que a gente vai fazer? Primeiro você vende, depois você organiza a casa. Eu tive até o ano passado aqui no escritório o sistema Naves, que é um dos sistemas melhores para escritório de arquitetura, é um sistema muito bom. Eu vou até entrar em contato com eles para ver
se a gente consegue fazer uma live deles contando para vocês como é o sistema. Mas eu fui o único escritório da minha região na época a ter esse sistema, por quê? Porque mesmo sendo pequena, falo para a Michelle, já falei essa semana com as meninas em evento, eu sei que eu sou o escritório menos famoso, mas quando a gente fala de nível de faturamento, de conversão de cliente, eu sei que eu não sou pequena, porque a gente sabe vender. E aí, onde eu quero chegar com vocês, hoje eu vou entregar aqui para vocês duas coisas que são primordiais que eu considerei na minha história de vida, do que aconteceu comigo. E agora eu quero trazer vocês para dentro dessa história junto comigo, tá? Eu tenho estratégia de prospecção de clientes e processos comerciais e vendas. Primeiro você vai ter estratégia para atrair esse cliente, depois você vai ter uma organização aí de processos comerciais e vendas. Então, fique claro para todo mundo que vocês precisam ter gente vendendo o projeto. Quando eu falo, eu já tive um grupo, um único grupo vendendo projeto para mim, de uma classe, depois eu vou falar para vocês, que eram 38 pessoas diariamente focadas em vender projeto para mim. E eu tenho mais do que isso hoje, tá? Hoje, eu olhei no meu dashboard, que eu criei no Trello, no aplicativo que eu uso, não sei se todo mundo conhece o Trello, depois vocês colocam sim ou não se conhece o Trello, só para eu saber aqui, aí eu consigo falar mais abertamente para vocês. O dashboard que eu tenho no Trello, hoje eu vi que aconteceram 14, eu estou falando 14 reuniões de pessoas vendendo projeto para mim. Nenhum é meu CLT. Aí a Tuca, não é a Tuca, né? Eu falei a Tuca, mas não é a Tuca. Ela conhece o Trello, né? Ai, eu não consigo te ouvir. A Michelle vai ter que me ajudar aqui. Mas vamos seguindo. Aí a gente vai seguir. Ó, eu separei a estratégia de prospecção de cliente, como você vai até o cliente, em 4 fases. Não se preocupem que a gente vai disponibilizar o PDF para vocês. A primeira fase é ter nicho e subnicho. Lembra quando eu falei do médico? Que ele pisa na faculdade, no primeiro dia, falando assim, eu vou ser cardiologista. Eu quero ser neuro. Eu vou ser pediatra. No primeiro dia, o médico entra na faculdade e ele pode mudar durante o ciclo dele de estudo, mas vocês entendem que ele já tem uma direção de um nicho? Ele já sabe o que ele vai ser. Respondam para mim aí, tá? O que acontece quando a gente vai no hospital com uma dor no pé, por exemplo, né? Bati o meu pé, tô com uma dor no pé, e eu sou atendida pelo clínico geral no hospital, né? Falem para mim o que acontece quando a gente vai no hospital e é atendido pelo clínico geral. Vocês gostam de ser atendido pelo clínico geral? Depois vocês colocam se sim ou se não aí, porque pode ser que alguém goste, né? Mas normalmente, 99,9% das pessoas sai puta de lá, né? Eu posso falar aqui algumas coisas? Ó, ele só sabe por cima. Ele não é o quê? Especialista. É sobre isso. Por que a gente não gosta de ser atendido pelo clínico geral? Porque ele não é especialista. E a gente está acostumado a querer ter um especialista, né? Eu gosto de usar muito a analogia do médico aqui com vocês. Por que vocês saem da faculdade fazendo projeto de restaurante, hospital, academia, apartamento high-tech, clínica de massagem, pet shop, até casinha de cachorro, né? Quando a gente sai. Não pode. A gente tem que ter um nicho e tem que ter um subnicho. Todo mundo. A Michelle, por exemplo, atende clientes residenciais de alto padrão. E ela também é especialista em hotel. Então, ela tem um nicho e um subnicho. Você não pode abraçar o mundo. E aqui na live, eu vou dar umas dicas para vocês, umas técnicas que eu uso, de como eu consigo, dentro do meu escritório, ter projetos diversos acontecendo e eu tenho o meu nicho especial, tá? O primeiro ponto é um nicho e subnicho. Pelo amor de Deus, não sejam mais clínico geral. Primeiro você tem que ter um nicho que você mais gosta, se você gosta do residencial, se você é apaixonado. E o segundo, que é o subnicho, uma super dica que eu vou dar aqui é façam pesquisa de mercado. Entendam na sua região, onde você fala assim, você está falando da minha região, mas eu posso atender o Brasil, o mundo inteiro, projeto online. Pode, mas começa pela sua região, né? É onde normalmente você vai ter mais projetos. Entenda
quais são os profissionais que tem lá. Coloca no Google, profissional de arquitetura, você vai ver o que vai sair. Conversa, entenda quantos prédios de apartamentos estão saindo na tua região. Entenda se você, de repente, mora próximo a uma rua que tem muitas agências de um determinado setor de carro. A gente não sabe, tem rua que só tem um determinado setor. Entendam o seu subnicho como algo que o mercado precisa. Por exemplo, eu vi muita gente fazendo projeto de home office na pandemia. E foi super legal. Entenderam rápido que as pessoas precisavam organizar ali um espaço para trabalhar em casa. Então, usem esse exemplo. O nicho, primeiro, é aquele do amor, é aquele que você tem mais aptidão, é aquele que te dá mais prazer, que você desenvolve ali mais fácil. E o segundo é aquele que o mercado precisa. E aí, depois a gente pode até conversar, se vocês quiserem saber sobre isso, vocês podem perguntar no final que a gente fala sobre nicho e subnicho, que vai te ajudar com a atração do teu cliente ideal, tá? Eu tentei muita coisa, bati a cabeça com um subnicho, por exemplo, eu fazia muito esses apartamentos decorados, trabalhava para investidor imobiliário, era algo que me dava uma rentabilidade, que deu uma alavancada no meu escritório, mas eu tinha muito claro que eu não ia conseguir, não queria continuar naquele nicho. Eu já queria ir para o residencial de alto padrão. Então, hoje aqui eu atendo o residencial de alto padrão, é o cliente high ticket, e como subnicho eu tenho o investidor imobiliário para fazer alto padrão também. Eu não atendo mais. Ah, Rê, no seu escritório não tem um projeto de clínica médica? Tem. Eu tenho, vou falar do segundo ponto. Por que tem um projeto de clínica médica? Porque eu aprendi a fazer collab. Gente, o segundo ponto da estratégia para você atrair, o primeiro é você ter um nicho no subnicho. Né? Você vai ser conhecida como essa pessoa especialista em fazer isso. O segundo é a construção, deixa eu liberar mais alguém aqui. O segundo ponto é a construção de parceria estratégica com outros profissionais. E aí, o que eu vou falar para vocês? Vamos pensar aqui uma blogueira. Eu adoro seguir a Fabiana Justo, se alguém não gostar, tudo certo. Mas ela faz no Stories uma propaganda de uma calça jeans. Ela vai lá, veste a calça da marca dela, tá? Passado 3 stories dela no Instagram, ela tá fazendo propaganda da calça jeans de outra marca. Onde foi que vocês imaginaram que a gente ia ver uma pessoa fazendo propaganda do concorrente dela na rede dela? Não é meio surreal, né? É meio surreal. Por que que no nosso meio a gente não consegue ter parceria estratégica? É óbvio que se entrar um hotel para acontecer aqui, um cliente que vai fazer um hotel, como já entrou, e se Deus quiser vai dar tudo certo, né, Mi? Eu vou fazer em collab com quem sabe fazer hotel. Ah, eu tenho uma amiga que é especialista em clínica para dentista. Poxa, ela tem que mexer com a Anvisa, ela tem que mexer com várias legislações além do design, certo? Eu não vou pegar uma clínica de dentista para fazer aqui se eu não tiver o suporte, uma collab com alguém que está acostumado a fazer. Entendeu? Eu vou tratar do design, ela vai tratar da parte técnica e nós duas vamos ganhar juntas. Então pensem na blogueira que tem marca de maquiagem e faz propaganda de maquiagem de outra marca. Tem marca de roupa e faz propaganda de outra marca. E elas vivem em harmonia. Pode ser que até seja alguma atriz ali, que seja falso, mas no dia a dia é harmonia. O médico, vamos voltar lá para o nosso amigo médico. Você vai lá, tá com uma dor no pé, ou então você está com muita dor de cabeça. O que ele faz no consultório? Ele te consulta e ele fala: vou te indicar um amigo aqui, um colega muito bom, especialista. Ele mesmo dá o telefone de um colega para você ir. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que já foi com alguma dor no médico, eu tenho certeza que algum médico indicou um amigo especialista para vocês, mas eu tenho certeza absoluta. Por que que nós, que somos uma classe que todos os dias formam, tem uma enxurrada de arquiteto, uma enxurrada de designer, tem essa briga chata de designer com arquiteto, e aí vocês não estão vendo as personal organizers, estão fazendo projeto, tá? Eu já tô em collab com arquiteto, com designer, com engenheiro, com personal organizer. Tá todo mundo brigando com o designer de interiores e não viu a organizer fazendo projeto de guarda-roupa, de sala. Ninguém viu, né? Ninguém viu um programa de televisão no GNT que a organizer faz o projeto. E tá tudo bem, gente. Tem cliente para todo mundo. O legal é trabalhar em conjunto. Hoje,
quando eu faço projeto de marcenaria, eu chamo uma organizer para fazer o projeto comigo. Ela já sabe os tamanhos de acrílico, ela já sabe o tamanho da dobra de calça. A gente faz uma reunião com o cliente, entende com o cliente como ela gosta de guardar, se ela gosta de vestido, de bota, de calça. Faço um closet totalmente personalizado. E o desenho da marcenaria é feito ombro a ombro com uma personal organizer. Eu entrego muito mais valor para minha cliente e ainda ajudo uma colega a ter serviço também. Então, é sobre isso. Façam parcerias estratégicas, façam parcerias com os engenheiros, façam parcerias com lojistas. Tem uma parte, que a única que eu vou pontuar aqui, é a questão dos orçamentos. Eu já tive loja de móveis. Até o ano passado, eu tive aí 12 meses como lojista de móveis soltos. Era uma loja próxima ao Lar Center, uma loja de rua. Que eu acabei conhecendo, era amiga dos donos, me chamaram. Eu achei que era conta, mas não dei, né, gente? Obra, projetos, eu faço projetos no interior, tenho obra aqui, tenho a minha equipe de projeto, e eu achei que eu ainda cuidar de uma loja, né? Nem nos meus sonhos. Mas aí eu saí, né? Tenho um super relacionamento com eles, tudo, mas eu não aguentei abrir mão dessa parte. Só que aí eu sentei na cadeira do lojista. Eu entendi o que o lojista espera de nós. Quando eu falo parceria de estratégia com outros profissionais, são com os lojistas também. Gente, quem aqui já ganhou um cliente vindo de um lojista, de um parceiro? Seja marmoraria, marcenaria, móveis soltos. Respondem aí, quem já fez projeto indicado por um lojista? O cara que te paga a reserva técnica te indicou. Isso é construção de parceria estratégica. Por quê? Sabe aquela coisa de entregar os 3 orçamentos para o nosso cliente? Eu te entrego 3 orçamentos de cada coisa que a gente promete. Quando eu fui lojista, eu percebi que vinham arquitetos que mandavam orçamento para os meus funcionários, para os vendedores, e que nunca mais, né? O famoso IQ, nunca mais voltavam, não respondiam. Então a gente perdia assim 3, 4 dias montando um orçamento, se era móveis soltos, procurando tudo, e o profissional sumia. Voltava com uma cara de pau depois de 2 meses para fazer um segundo orçamento. E aí, gente, se o lojista, o marmorista, o dono da marcenaria, aquela pessoa que é correta, ele está cansado de fazer o orçamento só para a gente entregar um orçamento a mais para o nosso cliente, tá? Eu não sei como que esse mercado vai ficar se continuar desse jeito, porque eu sentei na cadeira do lojista e entendi o que eu mudei no meu escritório dali em diante. Hoje, eu entrego os 3 orçamentos, por exemplo, de uma marmoraria para o meu cliente, mas dentro do meu parceiro, com o mesmo perfil visual de projeto, é uma ilha, uma bancada branca. Então, a gente pode fazer essa bancada branca desse material maravilhoso, que é o nosso ideal, que é uma lâmina importada, branca, maravilhosa. Nós também podemos fazer a mesma bancada num segundo material, que é um branco prime, que tem um poder, que tem um valor mais baixo do que uma lâmina, mas tem o mesmo apelo visual para o nosso cliente, vai ficar branco. E aí tem um terceiro orçamento, de repente, num granito, num pitalha, que vai ter umas pintinhas, mas que também tem o mesmo apelo visual. Vocês entenderam aí que eu consigo ser parceira do meu fornecedor? Por quê? Eu entrego 3 orçamentos de marmoraria para o meu cliente, mas dentro do mesmo fornecedor, que é aquele que eu confio na entrega, que eu conheço, né? Quantas lojas de planejados a gente não vê que o cliente compra e depois ele some, né? E é uma baita responsabilidade nossa ter o parceiro ideal. Então, já que é uma responsabilidade tão grande, a gente precisa ser bem remunerado por isso. A gente precisa criar relacionamento. Então, quando vocês forem, essa semana eu estive numa loja muito legal, conheci modelos diferentes ali, fui atendida por uma vendedora que me mostrou a marcenaria, me mostrou todas as ferragens, puxadores, tivemos um almoço super gostoso ali, uma troca muito boa, né? Foi uma tarde excelente, e eu falei para ela disso. Falei, tá, me mostra aqui, eu estava com alguns colegas, desses materiais, esse MDF aqui, que era uma laca alto brilho, uma laca acetinada e um MDF de melanina. Os 3 brancos, por exemplo, ou os 3 verdes, foi o que ela me mostrou. Os 3 entregavam o mesmo apelo visual para o cliente.
só que a gente consegue gerar 3 orçamentos com o nosso vendedor. A vendedora que me atende na Breton, por exemplo, que é a Rita, esse ano completam 12 anos que ela me atende. Você acha que ela não me indica cliente? Você acha que eu não tenho relacionamento com ela? Né? Eu indico colegas, eu vou começar a especificar em tal loja, procura fulana, sabe? É sobre isso. O primeiro ponto é nicho e sobre nicho. O segundo, construa parceria estratégica com os profissionais da área e com os seus fornecedores, tá? Terceira coisa, estudo, perdoa, gente, tossi bem, tem que abaixar o microfone, mas entendi. Estudo de geração. Respondam para mim, sim ou não, quem já ouviu falar ou já aplicou alguma vez estudo de geração. Eu queria uma água. Falo pra caramba, né? Quem já ouviu falar de estudo de geração? Coloca aqui no chat, gente. Nunca ouvi falar. Na hora que eu falar, vocês vão identificar aqui o estudo de geração. Não ouvi. Que legal. Uma das coisas que eu uso, olha, muita gente nunca fez estudo de geração para atender o cliente. A hora que eu falar, acho que vai ficar mais claro para vocês. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 gerações principais. Eu vou falar da última, de baixo para cima. Agora vocês vão lembrar. Geração Z. Quem já ouviu falar de geração Z, geração Y, baby boomers, millennials? Ficou mais claro para vocês? Por que eu falo de estudo de geração? Quando a gente vai prospectar o cliente, a gente tem que ter um posicionamento pronto para esse cliente, tá? Vamos falar que a gente vai atender aqui. Que legal, a Bianca já ouviu falar de geração. Tem alguém de geração Z aí na live? Que eu vou falar mal de vocês. Eu só queria saber. Tô brincando, gente. Olha só. Geração Baby Boom são os nascidos entre 1946 e 1964. Geração Y, 1975 e 80. Geração Z, nascidos a partir de 1997. Por isso que eu perguntei se tinha alguém de geração Z aqui na live, que é essa geração mais nova. Todo mundo sabe de qual geração vocês são? Querem ajuda para descobrir a geração? Perdoa. Quem nasceu nos anos de 1946 até 1964? Então, quem nasceu até 1964, você é a geração dos Baby Boomers. Geração X. Quem nasceu de 1965 até 1980. Essa geração é a X. Geração Y. Nasceu entre 1961 e 1996. Então, quem nasceu até 1996 é a geração Y. Eu sou Y. Eu nasci em 81, então eu estou no comecinho da geração Y. E aí tem a geração Z. Quem nasceu a partir de 1997? Quer identificar a geração Z fácil? Sabe, pensa que nós estamos entrando na Zara, tá? Tá uma mulherada aqui, todo mundo gosta de ir na Zara. Sabe aquele lado da Zara, que é até separado da loja? Que tem umas roupas que não são usáveis? Que são umas camisetas com os buracos, uma calça jeans que tem só uma perna. Então, essa roupa é feita para a geração Z. É essa geração maluca. Por isso que eu perguntei se tinha gente. Então, gente, uma loja de roupa, ela tem as alas, né? A gente só aprende a ver infantil, bebê, infantil, menino, menina. A gente vê numa C&A, numa Renner, separado assim, numa Zara. Mas por que eu falo de geração? Quando eu vou atender uma cliente mais velha, 60 a mais, por exemplo, ela quer que eu atenda ela presencialmente, ela quer que eu entregue as pranchas do projeto ali impressas, ela gosta de papel, ela é palpável, ela faz uma reunião mais demorada, ela normalmente é uma pessoa que já tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, que já trabalhou, já tem uma história de vida também. Quando eu vou atender uma geração X, é uma geração assim um pouco mais nova do que essa geração Baby Boomer, mas eles também gostam de papel, tá? Eu nasci em 81,
Por um ano não estou numa geração para trás, eu sou Y, mas eu amo papel, eu faço lista no papel. Pega uma menina de 18 anos, ela faz lista no papel? É tudo no celular, gente, tudo rápido. Essa semana eu fui fazer uma reunião com um casal geração Z. Ganharam um apartamento e ganharam um projeto. Eles não entram na reunião, quando eles entram é dirigindo. Querem resolver a reunião em 15 minutos. A casa pode ser um apartamento de 40 metros quadrados na periferia, tá? Um exemplo, tá? Olha lá. Sou de 93 e adoro papel. É porque arquiteto adora papel, né? Design, gente gosta de papel. Mas é assim, existem alguns pontos em comum. Esse casal, por exemplo, você pode estar com um apartamento de 40 metros na periferia, mas se ele é novo, ele quer uma Alexa, ele quer automação. Não precisa ter sofá, tá? Não precisa ter sofá, mas precisa ter uma Alexa, precisa ter tecnologia, né? Normalmente essa geração que é o melhor celular, o mais antigo, meu, coitado, a Michelle fica falando, troca de celular. Não, mas tá bom, eu ligo, funciona, né? Então, gente, por que eu falo de estudo de geração? Se vocês quiserem, eu faço uma segunda live com vocês depois, só falando sobre geração. Aqui no escritório, antes do cliente vir para a reunião, a gente pede os dados, ou a gente descobre efetivamente naquela primeira reunião para se conhecer, mas eu entendo a geração. Quando é um cliente de uma geração, falo 60 a mais, até 50 anos, né, 50 a mais, eu já incluo no valor do meu orçamento imprimir o projeto. Porque esse cliente espera receber o projeto impresso, sabe? Todas as folhas, numa caixa dourada, com laço, ele quer algo palpável. Essa geração, que é a última, você manda para ele o link do Google Drive e tá tudo certo. Ou então ele encosta o celular no seu, pega, tchau, e tá tudo bem. Ele não quer papel, ele entende que vai poluir o meio ambiente, aí você fala que tem que imprimir para usar na obra, ele quer que todo mundo use pelo celular. Então, assim, a gente precisa entender quem é o nosso cliente, para quem eu estou falando. E a geração, pensem vocês aí na mãe de vocês, o quanto vocês são. Eu falo que a minha mãe sempre fala que nós somos uma geração. Depois ela fala que os filhos são os pais evoluídos. A minha mãe fala isso. Mas pensem, quais as diferenças mínimas que tem entre a sua mãe e você? Existe diferença da sua mãe para você? E você consegue identificar uma tia e a tua mãe, que são da geração parecida, com os mesmos atos, né? Elas fazem a mesma coisa. Essas gerações, eu detesto ir no mercado, não curto ir no mercado. Minha mãe ama ir no mercado, gosta de ir em 3 mercados, a gente brinca. Que ela gosta de ir gosta de ir no Hortifruti Certo. Eu gosto de pedir online. Depois eu reclamo que veio uma porcaria, reclamo, mas eu não gosto de ir. Então, o que, que muda da sua geração para outra? Você tem que entender para se comunicar. Se você quer atender um cliente high ticket, você vai se comunicar para o high ticket, né? Então, estratégia de prospectar cliente, nicho, construir parceria estratégica e fazer o estudo de geração. Eu posso depois fazer um encontro com vocês só de geração, falando do estudo de geração, quanto ele influencia. E o último é canais de prospecção. Onde você vai prospectar o seu cliente? Redes sociais, networking, plataformas digitais e a que eu mais gosto, que é o tete a tete. Pode ter o Instagram, tem as redes sociais, tem o tráfego pago. Eu, Rebeca, não sei fazer o tráfego pago aqui, entrar, organizar, mas eu sei dar estratégia para o meu gestor de tráfego, né? Eu sei falar para ele, ó, roda tráfego pago nesse dia, nesse endereço, porque eu quero me conectar exatamente com essas pessoas. Então, eu consigo fazer isso. O que eu mais gosto aqui é de ir em eventos de network, principalmente em lojas, mas vocês precisam ir em eventos que não são só de colegas, né? Logo depois que eu parei de fazer esses apartamentos decorados, eu fui para uma feira. Peraí, que tem mais alguém aqui. Eu fui para uma feira, sabe essas feiras de noiva? Que é tudo para noiva, que vende convite, casamento? Eu fiquei com um standzinho meu lá, gastei quase nada, e eu fiz 38 projetos, só de casa de noiva. Eu vendi no final de semana, não eram projetos high ticket, eram apartamentos menores, mas sabe aquele termo, quem casa quer casa? Peraí. Será que. Eu achei que tinha mais alguém para entrar. Sabe aquele termo quem casa quer casa? Eu fui na feira de noivas. Qual era a outra designer ou arquiteta
que estava numa feira de vestido de noiva, convite, festa, vendendo projeto. Eu tinha concorrente ali? Não. Então eu fiz 38. Tinha 5 funcionárias de escritório na época, que elas tinham até na parede lá, elas fizeram um adesivo, né? Projeto da noiva. Então elas só faziam projeto de noiva. Aí a geração era parecida, aí o estilo de projeto era parecido, a noiva estava estressada, ela entrava na reunião, às vezes chorava por conta do casamento, né? Ontem a gente estava com uma mentorada nossa, que eles vão casar sexta-feira que vem. São mentorados nossos. Ela tá super estressada, tudo ela vai chorar, mas é um momento. Então a gente estava preparado para esse momento. E onde eu fiz prospecção? Numa feira de noiva. Não adianta você só esperar que as pessoas te tragam um projeto pelo Instagram. E não adianta esperar que um amigo, um colega, um parente vai te indicar para fazer projeto, porque é onde a gente mais se decepciona, tenho certeza. É quando a gente espera que os nossos amigos, que os nossos colegas, que os nossos parentes vão indicar, vão fazer o projeto com a gente, e não acontece, tá? Normalmente acontece de pessoas de fora. Então, vocês têm que buscar oportunidade. Aqui eu vou contar uma estratégia. Quem já ouviu falar da minha estratégia do Uber? Só para não ser repetitiva. Olha lá, tem duas. Colocam aqui sim ou não, só para não ser repetitiva sobre a estratégia do Uber. Aqui aí eu passo mais rápido. Alguns não. Vou tentar contar aqui para vocês. Ó o noivo respondendo aí, ó. O noivo respondeu, gente. Está na live. Está estressado. Olha aí, gente. Falta pouco, hein? Cadê a noiva que chora? Olha lá, que linda. Sexta-feira, gente. Tá chegando, estão no carro. Olha a geração deles. Vocês acham que geração que eles estão? Assistindo aqui no carro, gente. Olha só o exemplo que veio aí. Então, olha só, eles são nossos mentorados, estão com a gente no método PNS aqui. Então, já vão potencializar o escritório deles e levar para outro nível aqui. A minha estratégia do Uber é basicamente o seguinte: eu estava no Uber, né, tinha vendido meu carro, por quê? Porque o abençoado do marceneiro entregou 2 obras e na terceira ele sumiu com o dinheiro do meu cliente. E tinha uma cláusula no contrato que eu já tirei, mas que eu era corresponsável. Então eu não quis contar para minha mãe, não quis contar para ninguém, vendi o meu carro, paguei a obra e comecei a andar de Uber. Só que eu precisava recuperar o meu carro. Eu ganhei, meu carro custava acho que uns 25, 30 mil reais. Eu ganhei num dia, acho que 12, 14 carros. A Michelle pode fazer aí a conta para mim. Eu fiz R$500.000 numa tarde com o Uber vendendo o projeto para mim. E assim, foi de repente? Foi no mesmo dia que eu comecei? Não, teve um tempo aí. Mas eu tava no Uber, e aí o Uber resolvendo turma de obra, aproveitando, fazendo reunião, conversando com as meninas, e quando eu desliguei, ele falou, nossa, eu tô ouvindo você falar aí, e eu, antes de você, deixei uma passageira e ela tava chorando muito por causa da obra dela. Ela precisa mudar em 3 meses, é uma senhora muito distinta. Quando ele falou uma senhora distinta, né, eu já ouvi, eu falei, onde que era o bairro? Quando ele falou o bairro, me acendeu assim um farol. Eu falei, gente, a minha oportunidade de ir pro High Ticket vai ser hoje. Aí eu falei pro Uber, me leva lá. Eu estava no meio da Marginal Tietê, encerramos a corrida do Uber, e ele abriu uma corrida nova, eu não lembro se ele abriu uma corrida nova ou ele só foi até lá e eu falei que pagava ele. E fomos até a casa onde ele tinha deixado a passageira. Ela abriu a porta chorando, gente, ela tava com a cara inchada. E era uma casa, um quarteirão, próximo ali do Morumbi. E a mulher chorando, e eu fazia assim, meu Deus, é hoje, eu pensava. Graças a Deus que essa arquiteta abandonou a obra, graças a Deus que eu fiz errado. Depois eu me arrependi de falar isso. Mas aí eu entrei, ela deixou a gente entrar, eu e o meu mais novo amigo de infância, que era o Uber, que tinha acabado de conhecer. E ali conhecemos, gente, estava um caos. Tinha motor de jacuzzi jogado na sala, já tinham entregue o piso, era todo o piso era todo de madeira da Neo Bambu, né? Uma empresa que tem na Gabriel ali. Era piso de madeira, tinha geladeiras da Eletromega entregue no meio da obra, a marcenaria montando e não tinha o teto, porque metade da cozinha ali do gourmet era de vidro. Era o caos instalado. E a mulher com a cara desse tamanho inchada. E aí ali eu vendi para ela a gestão final da obra.
que eu não sabia como eu ia fazer, mas eu fiz, deu certo. Eu falei, em 3 meses a senhora muda. E aí eu vendi para ela por 60 mil reais, era 2017 ali. E ela passou o cartão. E quando eu falo eu vendi, foi na hora, não foi depois. Ela passou o cartão ali. Ela passou o cartão, vendi para ela a obra. E quando eu voltei, que o Uber veio me deixar no escritório, na época não era Pix, era o TED. Eu fiz um TED de 6 mil para ele. Eu devolvi os 10% para ele ali mesmo, no caminho. Quando ele viu, ele ficou muito preocupado. Ele achou que ia dar uma caixinha para ele, com 600 reais, e a conta dele negativa. Ficou super preocupado. Eu falei, não, esse dinheiro é seu. Ele falou, mas como? Naquela época, eram quase 6 meses de trabalho dele no Uber, ele ganhou numa tarde. E aí ele falou, mas como assim? Você vai me dar esse dinheiro? O que que eu fiz? Eu falei, é justo, foi você que me trouxe essa cliente. Ele ficou muito feliz, nem me cobrou a corrida para a volta, me deixou lá no escritório. Então, tudo bem. Passado 3 dias, ele toca a campainha do escritório, que era a minha casa, era a casa da minha mãe. E aí, com mais 3 amigos Ubers, eu até assustei. Ele falou, olha, meus amigos querem entender como foi que eu ganhei esse dinheiro, eles também querem ganhar. E aí eu vi uma oportunidade ali, entrei, servi um café para eles e comecei a fazer uma parceria com aqueles 4 Ubers para vender projeto. Ensinei para eles identificar o cliente ideal, andar nas regiões onde podia ter esses clientes, ir perto de obra, identificar o cliente de projeto de obra, porque a gente poderia fazer as 2 coisas na época. Enfim, deu tudo certo. E eles estavam lá mandando clientes e eu convertendo, porque o próximo passo é a parte até que a Michelle vai falar com vocês, mas o próximo passo ele é importante, porque ele é a hora que a gente converte isso em realmente em venda. E aí, passado uma semana, a minha guerra para emagrecer, gente, eu não sei vocês, mas a gente fica muito tempo sentada, tudo. É uma guerra para emagrecer. Veio uma amiga me vender um shake para emagrecer. Herbalife, tá? Vamos deixar baixo aqui, Herbalife. Como essa live é secreta, eu posso falar tudo para vocês. E aí, quando ela veio me vender o shake maravilhoso, emagrecia lá, ela queria me botar na tal da pirâmide, que era para eu indicar mais pessoas e ganhar mais dinheiro, não sei o quê. E aí ela começou a me mostrar aquela pirâmide, e ela mostrava o shake e eu via Uber. Eu falava, cara, é isso! Meus Ubers, eu vou fazer isso. E eu fiz. Liguei pro meu Uber no outro, me cadastrei no Herbalife só para entender como que era lá a pirâmide. Liguei pro meu Uber e falei assim, ó, a partir de hoje a gente tem uma estratégia nova aí para você ganhar mais dinheiro. Eu lembro dele falando assim, mais? Aí eu falei, mais. A partir de hoje você pode indicar mais gente. Pode indicar mais colegas seus e você vai ganhar. E aí eu fui criando outras estratégias com essa minha rede de Uber, por exemplo, mandava o TED no grupo para um ver o do outro. Fui criando estratégias, né? E aí a gente conseguiu numa tarde, num lugar específico que eu mandei todos eles, na porta de uma feira que vendia coisas para médicos, que era uma feira no Expo Center Norte. E eles foram focados ali. Eu fazia convenção de Uber na cozinha da minha casa. Minha mãe quase morria porque chegava os mal encarados no meio. Tudo certo, gente. Treinava meus Ubers, eles vendiam. E assim, num dia só, eu recuperei meu carro, fiz 500.000 num único dia com a minha estratégia do Uber. Gente, então esses são os 4 passos de prospectar cliente, que você precisa se preparar. Se você não está fazendo isso hoje, tenha um nicho subnicho, construa parcerias estratégicas, né, com lojistas, com parceiros, entendam o que seus colegas fazem, estude a geração, quem é o público que você vai falar, como você vai se portar, falar, se e nos lugares que eles estão, tudo de geração vai te ajudar. E esses canais de prospecção que a gente precisa ter. A Michelle está pedindo aqui para eu contar uma outra estratégia que não é a do Uber, mas essa daí eu não quero falar, Michelle. Ela está querendo me expor. Por 2 favor, minutos. essa é Eu vou em 2 inédita. minutos. Essa é Eu queria fazer inédita. o projeto de uma cliente. Não me entendam mal, tá, gente? Foi agressiva a minha estratégia. Eu queria fazer o Só projeto. não O deixa o corretor de carro imóveis me perder. avisou que tinham comprado o duplex lá. Maravilhoso. E eu queria muito fazer esse projeto. Não conseguia me conectar porque ele não podia dar o telefone da cliente. Eu tinha. A do Uber foi top, né, Bianca? Eu tinha que me conectar com essa mulher. E ele falava, ela vai tomar café no Cidade Jardim. Aí ia eu lá pro Cidade Jardim. Ela faz a unha no lugar tal. Eu fazia a unha no mesmo lugar que a mulher estava lá e não conseguia me conectar. E eu falava, meu Deus, ela vai fechar o projeto com outra pessoa, né?
eu não vou conseguir. Ela vai acabar fechando o projeto com outra pessoa. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu bati no carro dela e consegui o contato dela. Foi uma lascadinha, era um Porsche. Primeiro eu vi meu seguro, vi o que cobria. E aí ele falou, ela vai no shopping. Eu fui. Na hora que ela estacionou, eu estacionei atrás. Eu só queria o telefone dela, que ele não podia me dar para eu fazer aquele projeto. E aí, dei uma encosta, tô falando baixo, minha mãe não sabe dela. Daqui a pouco ela ouve. Eu dei uma raladinha no para-choque dela. Uma live secreta, pode deixar aqui, o seguro pagou. Eu consegui o telefone dela e fiz o apartamento dela. E aí a Michelle fala, conta essa estratégia. Eu falo, não, essa não. Mas é uma das, tá, gente? Foi agressiva? Foi, mas, gente, me rendeu bastante, né? Triplex aí. Vamos lá. E era um Porsche. A Michelle tá falando, conta sua louca que você bateu num Porsche. Era uma Porsche, né? Foi uma raladinha no para-choque. Custou assim. Eu paguei a franquia com muito amor, com muita felicidade no coração. Porque deu certo. Eu fui atrás da cliente e fiz um triplex entre projeto, obra e reserva técnica. Nesse projeto, faltaram 50 mil reais para bater 1 milhão. Num único projeto. Fala para mim agora se não valia um para-choque. Valia o para-choque inteiro. Ó, vou passar aqui para processos comerciais de vendas. A Mi, ela é muito boa em apresentação de proposta de valor, técnicas de negociação. Ela vai falar com vocês aqui. Eu vou ver como que eu vou conseguir silenciar o meu microfone aqui, para ele não ficar dando microfonia, porque aí eu vou abrir para ela falar. Tá ótimo isso aqui, gente. Eu tô com o microfone no celular e vocês estão me vendo aqui pelo outro. Então, eu vou fechar o meu microfone e vou abrir para a Michelle poder falar, mas eu volto aqui, tô aqui com vocês. A gente passa um pouco agora o bastão para mim. Quando a gente fala aqui sobre processo comercial de venda, a gente entende. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Então, quando a gente fala processo comercial de venda, nada dessas estratégias da Rebeca, elas adiantariam se ela não tivesse um script de vendas. Não adianta eu chegar e falar assim, tudo bem, eu vou procurar ali o Uber agora para vender, né? Se eu não tiver como passar isso para ele, como que eu sei todo o meu processo aqui dentro do escritório, eu tenho que passar realmente isso para a pessoa que vai vender para mim. Então, nada disso funcionaria se a gente não tivesse processos aqui dentro. E o primeiro passo, né, o primeiro ponto que a gente fala sempre muito, né, é a questão de apresentação de propostas. Hoje, como que o cliente ele está te enxergando de fato? Hoje ele entende o seu preço ou o seu valor? Qual é o seu posicionamento? Né? A gente sempre fala, eu quero entrar num projeto high-tech. Ok, mas onde você tem um dado para você falar que você vai conseguir esse projeto high-tech, esse cliente high-tech? Então, a gente tem que estar inserido nisso. E o seu posicionamento vai muito atrelado aonde você está. Então, a gente tem que entender muito bem o caminho que a gente quer percorrer. Por isso que eu sempre falo, hoje você tem que entender sobre preço e sobre valor. E é o que muitas pessoas aí têm dúvidas. Principalmente na questão de quanto cobrar. Né? Quando eu comecei aqui com a Rê, ela é design de interiores, eu sou arquiteta, mas quando a gente começou a conversar, ela abriu aqui para mim, vou abrir porque é secreta, ninguém está vendo, é só a gente mesmo, mas Agora eu vou falar, nossa, do meu tato. Um projeto dela bate aí quase 200 mil reais. E hoje a gente fala com muitos profissionais que às vezes não conseguem sair da casa de 5 mil, de 10 mil reais. Então a gente fala assim, como que um designer de interiores consegue entregar esse valor agregado de 200 mil reais ou até ultrapassando essa bagatela aí de 200 mil? Que foi até bem mais, acho que a Rê chegou até 240, 60 mil reais um projeto. Então, assim, por que uns cobram pouco e por que outros cobram muito? É sobre a questão de como você está posicionado no mercado. E aí eu sempre peço para as pessoas refletirem e pensarem nisso. Como que você está sendo visto
pelos clientes? Aonde que você está sendo visto? Eu lembro que quando eu troquei o posicionamento, foi um posicionamento muito rápido, porque eu comecei a me inserir aonde? Onde o dinheiro estava ali, aonde os clientes high ticket estavam. Então, para mim, foi muito mais fácil trocar o meu nível de cliente rápido, tá? Um segundo ponto, quando a gente fala sobre esse processo comercial de vendas, a gente também fala sobre técnica de negociação de contrato. Por quê? Porque, assim, como que você entra numa negociação sem entender alguns fatores? Porque, por exemplo, hoje a gente está muito mais preocupado em escutar nós mesmos. A gente esquece de ouvir o cliente, a gente esquece de saber por que, de fato, ele abriu aquela oportunidade para a gente, por que a gente está negociando, de fato, com ele. Então, eu sigo aqui uma folha de negociação, inclusive a gente manda depois para vocês no final, com perguntas calibradas para que vocês sigam esse passo a passo, comecem a colocar em prática e vocês vão entender isso diariamente, como que você vai mostrar para o cliente que você está com a negociação na sua mão. Porque quando eu entro numa negociação, não sou eu que preciso do cliente, é o cliente que precisa de mim. Ponto. Eu posso estar assim, ó, precisando do dinheiro, mas não estou nem aí. Quem precisa de mim é ele, não sou eu. Então, quando eu entro numa negociação, eu já entro sabendo qual que é o meu melhor e o meu pior cenário. Então, eu coloco lá, porque aí eu não me perco na negociação. Então, eu sei quanto que eu posso cobrar, quanto que eu posso chegar de valor de desconto, até o meu limite. Ou seja, se ele chegou lá no meu limite, eu falo assim, não, menos que isso eu não aceito. Então, para mim, eu não preciso nem avaliar uma proposta. Eu consigo chegar aqui para o cliente e falar, não, para mim isso não faz sentido, não quero, entendeu? Não preciso pensar na proposta que ele vai fazer. Uma outra questão é também, entenda ao lado do seu cliente, o meu, que eu quero vender, de fato, o cliente quer reformar, o cliente quer fazer um projeto, então, assim, ele não quer ter problema na obra. Então, assim, você tem que listar tudo que o cliente, ele espera de você, entendeu? Porque quando você vai começar a ir quando ele vier com objeções, você vai conseguir quebrar todas elas. Por quê? Porque você já pensou nos possíveis cenários que ele vai te falar. Então, você já vem calibrado com isso. Se ele já te rebater, você vai chegar com alguma outra pergunta em cima e vai falar, não, peraí, mas isso faz sentido? Entendeu? Então, por exemplo, imagina só, o cliente quer reformar. O que ele espera? Ele quer ter a casa bonita, quer ter a casa maravilhosa. Tá, mas, cliente, se você hoje não fizer a tua reforma, se você não fizer a tua obra, como que você vai se sentir? É uma pergunta muito ampla. Ele não consegue ele não consegue falar nem sim nem não. Ele vai ter que te dar alguma resposta. Então, você já vai começando o quê? Perguntas abertas, entendeu? Então, assim, ele vai ser obrigado a te falar. Assim como quando ele te falar um não, do tipo, tá caro. Tá caro comparado ao quê? Ele é obrigado a te dar as respostas. Quando a gente começa a aplicar na prática essas técnicas de negociação. Porque aí eu posso pegar e falar assim, olha, cliente, por exemplo, ele chega e fala para mim, eu não posso sair daqui do apartamento para reformar. Ele já começa a criar empecilho, você já vai chegar e você vai rebater. Você vai começar a falar coisas, e aí você vai chegar e falar assim, não faz sentido isso que eu estou falando para você? Assim como se a Rebeca está aqui falando das técnicas, e de repente ela chega para a gente aqui e fala, está fazendo sentido isso? Se o cliente ele não concorda com você, esquece. Você está errado. Você não está conseguindo dominar toda a situação com o cliente. Ele precisa concordar com você. Entendeu? Então, assim, entenda o porquê que essa negociação está acontecendo. E aí você começa a pegar e mostrar para o cliente como que ele vai se sentir com tudo isso. Então, se coloque no lugar dele. Eu quero a venda, mas eu estou preocupada com o que o meu cliente ele vai sentir, tá? E sempre pensar a questão de quebra de objeção sempre com pergunta calibrada, ou seja,
não é pergunta de sim e não. Ele vai estar te dando respostas complexas, tá? A mesma que a gente aplica para o marido. Vocês não quebram a objeção dele? Mesmo assim. Oi, Rê. Eu tenho que fechar um para abrir o outro. A objeção é a mesma que aplica com o marido, né? É óbvio que todo mundo aqui faz pergunta calibrada, né? A gente não faz pergunta que vai ouvir sim ou não. A gente faz pergunta aberta. Esse script da Michelle, que é poderoso, a gente vai mandar para vocês no PDF com técnica de negociação e o script. São as perguntas calibradas que ela faz muito bem para na próxima apresentação de proposta vocês já usarem. Por exemplo, né, a gente tem o costume de fazer o evento numa marmoraria. Então, assim, a pergunta que a gente sempre usa da pergunta calibrada ali é como? Por que eu especifico na WM Mármores? Entendeu? Por quê? Porque é prático, porque eles já entendem a minha linguagem de projeto, porque eles são pontuais na entrega, tudo que eu preciso eles fazem. Então, assim, eles têm um sistema de pontuação para arquiteto muito bacana. Então, assim, é entender e fazer com que a pessoa te responda de fato, entendeu? Ah, não é um mero, você gosta da WM? Não, eu poderia responder sim ou não. Mas não, por que eu especifico na WM Marketing? Porque lá eu tenho todo um suporte da equipe do pessoal da marmoraria, entendeu? Então, assim, é aprender a saber, aliás, é aprender a saber perguntar. É mais sobre perguntar. A terceira, a gente fala que é a mesma coisa. Não existiria toda essa venda da Rebeca com Uber, com manicure, com todas as estratégias que a gente tem aqui, que a gente fala na mentoria, fala com os nossos mentorados, se não existisse o script de vendas. Não adianta. Assim como todo projeto ele tem ali um passo a passo, a venda também acontece com a questão de organização e script de vendas. Então, isso aqui é importantíssimo, que também a gente passa e provavelmente a gente vai fazer uma aula específica, mesmo sobre técnica de negociação, que a gente pode falar isso e aprofundar bastante, assim como no script de vendas, que tem como saber como que você vai esquentar novamente um cliente, como se ele não te responde, como que você tem que agir, se o cliente ele é frio. Então, assim, tem todas essas estratégias dentro do nosso script de vendas também, tá? E o último ponto que a gente fala, que, assim, ajuda muito na parte do processo de venda e na entrega do projeto, que a Rebeca não está aí, não sei se ela está me escutando, mas também vamos ter uma aula que é sobre inteligência artificial. E aí eu quero saber se vocês já utilizam a inteligência artificial no projeto de vocês. Responde aqui no chat para mim. Ou, na verdade, assim, tá? Se tiver outras pessoas de outras áreas, a questão da inteligência artificial também é muito importante com questão de criação de texto, criação de imagens. Ó, o pessoal aqui respondeu não, só o chat GPT, só para render. Então, assim, existe formas, assim, por exemplo, de você corrigir um projeto dentro do chat GPT, né? Rebeca, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso numa outra live fechada, mas tem como você, por exemplo, vai entregar um projeto em condomínio. Eu consigo muito bem pôr ali a legislação do condomínio, da cidade, e depois o chat corrige de fato, não é, Rê? É isso mesmo, né? Calma aí, Troca aí o áudio. vou trocar o áudio. É isso aí, estão me ouvindo bem? Sim. Gente, o uso da inteligência artificial, que é o último ponto do processo de venda, porque o que eu falei com vocês antes era como atrair, como captar, onde vocês vão achar o seu cliente, mas depois que você achou, o que você faz com ele? Aí é essa segunda parte que a Mi está falando, são os processos comerciais. Quais os processos que você tem que ter depois que você já conseguiu marcar a reunião com esse cliente?
já deu um match ali, você já bateu no carro dela, já pegou o telefone, tô brincando, não façam isso. Mas vocês já conseguiram pegar o telefone da cliente, já tem estratégia, mas precisa vender, né? E aí, esses passos que a Mi falou, o último, que é sobre o uso da IA, inteligência artificial nos projetos, não vão me falar que vocês fazem projeto e ficam lendo o plano diretor, né? Ou você paga salário de um estagiário para ler plano diretor de cidade ou regra de condomínio, gente. Isso já foi. Em 3 segundos, o chat GPT corrige o teu projeto de acordo com o plano diretor. Ele fala do recuo, ele fala de tudo para você. E isso a gente vai fazer uma live muito boa. Não é só para render que a gente usa a inteligência artificial. Tem mais de 50 tipos de inteligência diferentes, cada uma para fazer uma coisa. E a gente usa várias. A gente vai elencar algumas e a gente vai fazer uma live só como a inteligência artificial pode te ajudar. Só voltando aqui, que a minha sempre pede para eu fechar aqui. Então, depois que eu já fiz toda aquela minha estratégia, eu tenho o processo comercial de vendas, essas 4 fases que ela explicou. Proposta de valor, se posicionar. A primeira vez que eu falei com o cliente, olha, fica tranquilo. Se eu entender que eu não sou o escritório ideal para fazer o seu projeto, eu vou te indicar um colega, mas pode ficar tranquilo. O dia que eu falei isso com o cliente, o que aconteceu? Eu mudei a cadeira. Por quê? Porque ele ficava, eu quero ser ideal, eu quero ser ideal. Sabe aquilo que a gente vai para vender um projeto e a gente está falando, eu quero vender, preciso fechar, e o cliente está falando, ela não me enrola, essa não fecha. A gente vira a cadeira, né? Não é questão de enrolar. Tá, peraí, que tá dando um barulhinho aqui. Tá. Ah, tá. Melhorou para você? Bem? Tá ouvindo? Ah, então tá. Então, assim, estava dando meu setor aqui, minha editora. Deixa eu falar. Sabe, gente, ele fica tranquilo, cliente que tá com não sou o escritório ideal para fazer o seu projeto, eu vou te avisar e eu vou indicar o colega. Ele queria ser ideal para fechar. Eu não falei isso, porque eu estava cheio de. O que eu falei? Tinha um monte de boleto para pagar, funcionário para pagar, a corrida do dia a dia. Mas eu mudei a cadeira falando isso. E assim, foi muito legal. A mim, você levantou a mão, fala aí. Levantei, troca o áudio, você tá com o áudio errado. Melhorou? Agora sim. Acho que é o áudio do computador, né, gente? Deu um delay aqui Isso na aí. CPU. Agora ficou bom. Agora vou. O dia que eu falei para o cliente, fica tranquilo. E se eu sentir que eu não sou o escritório ideal para realizar o seu projeto, eu vou te indicar um colega. O dia que eu falei para ele isso, eu virei a cadeira. Ele ficava, eu quero ser ideal, quero ser ideal. Por quê? Eu tinha boleto para pagar nesse dia, tinha funcionário, mas eu virei a cadeira, eu me posicionei. Falei, peraí, é assim que vai funcionar daqui para frente. A me fala sobre as técnicas de comunicações. O item 2 e 3, a gente vai dar o script de perguntas calibradas, que são perguntas que você faz, seriam perguntas, por exemplo, que eu faria agora. Tudo que eu estou falando para vocês, se eu falar para vocês, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Respondam sim ou não. É isso aí, né? Positivo faz sentido. Eu não estou perguntando pergunta que você pode falar sim ou não. Eu já faço uma pergunta sabendo a resposta de vocês. Isso é uma pergunta calibrada. E é isso que a Michelle criou, um roteiro para vocês venham usar no nosso fechamento. E serve para tudo. Fala de organização, né? Fala da organização. Até o crime organizado e o nosso escritório não está, né? A gente tem que ser organizado, gente. Até o crime é organizado. Eu sou extremamente organizada. Eu trabalhei isso em mim. Hoje eu tenho um dashboard que eu fiz no Trello, que eu consigo saber quantos projetos estão na fase de brief, quantos fecharam o contrato, quantos estão indo para o detalhamento, quantos eu tenho que programar para tirar foto, acompanhar a obra. Eu consigo ver se eu tenho que contratar mais. Eu tenho que ver se eu tenho que mudar a minha estratégia de prospectar mais, porque tem menos projeto. Se tem muito projeto, eu preciso de mais funcionário, mais parceiro. Eu consigo, nesse dashboard que eu criei no Trello, que ele é organizado, que eu vou levando o meu cliente para o próximo nível, e aí eu consigo ver quantos clientes estão no mesmo nível ali,
A gente vai fazer uma aula para falar sobre isso com vocês também, para eu mostrar como é tudo isso, mas eu consigo ver ali, né, por conta dessa organização, tomar para o próximo passo aqui, né? Eu vou falando para vocês, até posso voltar em alguma coisa, mas eu queria apresentar para vocês, até para vocês entenderem melhor aqui. Ó, eu fui com controle remoto, cadê a geração que teve aí com controle remoto? Alguém ainda sabe o que é um controle remoto? Porque ninguém usa, né? Então, a gente falou da nossa reunião secreta aqui hoje. A gente vai falar sobre posicionamento, que a gente falou, se posicionem, né? Eu não mudei do dia para a noite. Falei, ai, meu Deus do céu, meu projeto agora vai ser 180 mil, 240 mil. Não. Isso é uma transição que você faz. Dentro da nossa mentoria, a gente dá para os nossos mentorados um processo de transição. Eu explico como que você vai transicionar para cada projeto que você fechar, você aumentar o valor, você colocar mais valor agregado. Dentro da nossa mentoria, que durou no mínimo aí 6 meses com vocês, lado a lado, a gente tem 2 modelos de mentoria, daqui a pouco eu falo para vocês, é um individual e uma que é em grupo. Mas dentro dessa mentoria, a gente ensina para vocês como escalar o valor da tua mentoria. É um processo que eu fiz, que eu apliquei no meu escritório, e aí eu consegui, cada projeto que eu fechava, ter um valor agregado maior, porque eu não podia negar o projeto que vinha com preço inferior ainda. Até eu chegar em projetos de 150, 200, 1000, até eu chegar nisso, eu fiz uma transição. E dentro da mentoria, a gente ensina como você fazer essa transição. A gente fala de atração do cliente ideal, coisa para vocês, as técnicas de ação, precificação de projeto, é uma coisa que ninguém fala entre os amigos, não fala, colega não fala. Você quer saber quanto custa uma consulta de um médico, você liga lá no consultório e descobre. Tem a média do mercado, eles se falam. Entre nós, ninguém chega e fala quanto cobra no projeto, gente. E aí, na nossa mentoria, uma das reuniões que a gente faz, que é a de start, eu falo que ela é indiscreta, porque ali eu preciso saber tudo sobre vocês para ajudar onde estão os pontos que eu preciso ajudar a melhorar. A gente tem que falar de especificação, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ajudar o colega a construir o preço, quanto custa a hora do teu escritório, quanto tempo dura um computador, quanto tem que guardar por mês para comprar um computador novo, sabe? Ele tem uma depreciação. No custo da hora do teu escritório tem que ter a depreciação do teu computador. Tem que ter até o papel higiênico que usa no escritório. Hoje está em home office, mas a gente já ficou com 14 pessoas no escritório. Eu tinha um custo muito mais elevado de conta de água, de luz, de papel higiênico, de limpeza, que eu consegui devolver para a minha equipe hoje. Hoje elas têm uma ajuda de custo que vem desse custo que eu não tenho mais. Mas eu sei quanto é a hora. Como que você calcula o preço de um projeto? Não é por metro quadrado. Metro quadrado é um dos fatores que a gente usa para calcular preço de projeto, né? Metro quadrado, distância. Uma das coisas que eu falo lá no briefing é que eu uso o perfil comportamental do cliente para compor o preço do projeto. Sabe aquele cliente analítico que é planilha de tudo? A gente tem um cliente que quer planilha de tudo. Tudo ele quer em planilha. Os meninos da obra falam que vão pintar um Excel numa parede que ele vai amar. Porque tudo ele pede planilha. Você é um cliente analítico. O cliente analítico te demanda muito mais tempo. Você precisa aprender a identificar quem é o teu cliente. Estou arrumando aqui mais alguém. Então, a gente vai falar, dentro da mentoria, a gente te ajuda a compor a hora do escritório. A gente te ajuda a saber contratar. A primeira pessoa que você contrata no escritório, respondam aí, e daqui a pouco eu vou olhar, quem é a primeira pessoa que vocês acham que tem que contratar para começar um escritório? Quem que é o primeiro funcionário? Além de vocês, o próximo. Quem é o próximo? Escrevam aí, que daqui a pouco eu vou ler. Estratégias de prospecção que a gente fala, técnicas de gestão. Então, tudo isso que a gente fez aqui nessa live secreta tem muito mais dentro do curso para vocês. Vocês precisam saber como organizar o escritório para uma... Quando teve a pandemia, eu cresci muito mais, porque o meu escritório ele já estava organizado. A Bianca respondeu que é o marketing. É a primeira pessoa. Não, Bianca, não é a primeira pessoa de marketing. Eu conto e eu explico dentro da mentoria, mas eu vou falar para vocês.
A primeira pessoa que você contrata no teu escritório vai salvar a tua vida é uma secretária. Não é o estagiário, não é o cara do marketing, é a secretária. O que o médico tem? Logo que ele abre o escritório, uma secretária. O advogado tem, quando ele abre o escritório de advocacia dele, uma secretária. O estagiário, o funcionário da mesma função, ele é o próximo. O primeiro é a secretária. A secretária, ela manda plotar os projetos, ela organiza a tua próxima reunião com os documentos que você precisa, ela pode imprimir os processos de prefeitura para alguém que vai levar, ou às vezes ela releva, ela cobra a sua reserva técnica das lojas, ela faz o seu contrato para o teu cliente, ela organiza a cobrança de boletos dos clientes, ver se foi pago o projeto, ela te ajuda a fazer o pagamento da tua equipe, só aí já deu muitas funções. Eu posso elencar, assim, muitas funções que a secretária faz e que hoje está nas suas costas. Você não consegue sair para prospectar cliente porque você está aí, sentado, fazendo o projeto, mexendo no SketchUp. Sair do operacional é algo que, pelo amor de Deus, a última vez que eu desenhei no SketchUp, foi em 2012. Não me perguntem mais como mexe no CAD, que eu não sei. Já esqueci, graças a Deus. O que eu faço dentro do processo de projeto hoje é o design, são as reuniões. Hoje, a gente já está começando a me tirar de todas as reuniões. Eu não participo mais de todas. A minha equipe tem uma gestora por cada ala do escritório que faz as reuniões com o meu cliente. Gente, a secretária resolve e faz o que você está fazendo aí. Quanto tempo você perde quando você fecha fazendo um contrato? Quanto tempo você perde vendo se... Quantas vezes o cliente não pagou o boleto, ou não fez aquele Pix na sua conta, ou você não recebeu aquela RT e passou, né? Porque você não conseguiu cobrar a RT, aí você começa a gerenciar a obra, aí você tem que cobrar o pessoal de obra, fazer pagamento, a sua secretária faz isso, gente. A pessoa mais importante dentro do escritório, iniciando, é uma secretária. Ela faz a sua agenda, ela organiza a reunião, cobra boleto, emite boleto, ela consegue preencher os contratos, ela consegue mandar para reconhecer firma de contrato, ela faz a cobrança para o cliente, ela cobra a RT do teu parceiro, ela organiza a sua, então, a primeira pessoa. E dentro da mentoria, a gente fala sobre a importância dos profissionais, como escolher as pessoas certas para trabalhar, né? Então, assim, Severino total, alguém falou. Não, pelo contrário, a secretária não é Severino, porque, olha, Severino somos nós, que ficamos fazendo aqui tudo e não, a gente perde tempo fazendo as funções do escritório, depois a gente perde tempo desenhando e não tem ninguém vendendo. Quantas pessoas têm 3 estagiários no escritório e não tem ninguém vendendo? Né? Você precisa vender, você precisa ter um time comercial aí vendendo. Então, a gente fala sobre isso dentro da mentoria. E aí, eu queria muito, muito agradecer que vocês estão aqui. Vou passando aqui para vocês no dia 18/10. No dia 18/10. Eu acho que é na sexta-feira da semana que vem, é isso mesmo, Mi? Dia 18/10, às 20 horas, a gente vai ter uma outra aula agora com vocês. Aula, né? Um encontro, não sei como a gente vai chamar isso. A gente vai jogar os assuntos para vocês aí. E aí vocês vão conseguir acompanhar. A gente vai falar sobre o briefing perfeito, né, Mi? É isso? Do dia 18? É o briefing perfeito. Por quê? Eu desenvolvi o briefing perfeito no escritório. Vocês já ouviram o pessoal falando? Você não ganha dinheiro na venda, você ganha dinheiro na compra. Se você não fizer o briefing certo, você não consegue levar o projeto da forma certa e perde tempo. Então, eu acho muito importante mostrar para vocês tudo que eu coloco no briefing. A última coisa que eu falo é de design. A primeira coisa, eu falo com os clientes de geração, eu entendo o perfil comportamental, eu entendo a situação financeira, eu entendo localização, metragem quadrada. A última coisa que eu falo com o meu cliente é sobre design, sobre estilo. Se ele é clássico, se ele é industrial, é a última coisa. Primeiro a gente tem que entender o CPF, quem é o nosso cliente. Dentro do Conecta CEO, eu coloquei aqui, né? Bem-vindos ao Conecta, só para vocês entenderem o que a gente tem aí, o que é o Conecta também, já que a gente está aqui dividindo conhecimento, eu queria ter a oportunidade de contar para vocês o que é o Conecta CEO.
nós temos alguns produtos. É um hub, tá? Todo mundo sabe o que é um hub? No nosso Instagram tem lá uma postagem do que é um hub. Aí depois eu vou pedir para a Michelle colocar aquela postagem do hub lá no nosso grupo, Mi. Sabe aquela que você tirou do fixado hoje? Coloca no grupo para gente. Dentro do nosso hub, vai ter uma plataforma, um site que a gente está criando. E aí, tudo que eu sofri na minha vida, que a Michelle sofreu, que vocês sofrem, a gente vai transformar em conteúdo para a gente se ajudar lá dentro. Mas hoje, o que a gente tem? A gente tem a mentoria PNS, que é um método PNS. A gente já tem mentorados dentro desse método. É um método para CEO de escritórios, né, de escritórios de arquitetura, de marmoraria, de marcenaria, lojistas. Esse método PNS, ele serve para várias áreas. É uma metodologia que a gente faz reuniões 1 a 1, semanais, a gente tem quinzenais, 2 reuniões no mês com você e com a sua equipe pelo Meet, não tem hora para acabar, a gente não começa com um prazo para terminar e a gente vai tratar a sua dor, te ajudar com o comercial, principalmente na parte de venda, te ajudar a desenvolver relacionamento. Nosso escritório está em Alphaville, a Michelle está em Alphaville, então a gente te leva para os eventos de network que tem dentro de Alphaville, que são vários. Eu falo que a Michelle é a Xuxa do Alphaville, a rainha. Ela consegue colocar a gente aí. Nossa, eu chamando ela de Xuxa para ver de novo que eu tô velha, Michelle. Mas enfim, a Michelle tem os acessos lá em Alphaville. Ela consegue colocar a gente dentro de eventos bacanas. Então, a gente se encontra com os nossos mentorados muito mais do que só quinzenalmente numa reunião estratégica para eles. A gente vai em feira juntos, a gente está em eventos. Eu transbordo o que é uma mentoria convencional. Além disso, a gente tem as nossas lives secretas, por qual vocês vieram convidadas hoje, né? A gente fala que é conteúdo exclusivo, inovador. Por que elas são secretas? Porque não dá para o nosso cliente ficar ouvindo tudo que a gente está falando aqui, né? Então, vocês estão participando dessa live, ela fica alguns dias ali no nosso YouTube. Eu vou pedir para a Michelle colocar o link do YouTube, você consegue colocar aí no nosso grupo, para vocês seguirem lá. Tem a última live que está lá ainda, mas junto com essa que eu vou subir amanhã, vai ficar mais uma semaninha, fica lá e depois a gente tira do ar, porque não dá para deixar lá, tá? E aí, a gente tem o curso do Briefing Perfeito também. A próxima live que a gente vai fazer é falando do Briefing Perfeito. E aí, quem quiser participar dessa próxima live, já manda aí para a Michelle, já fala eu quero, que a gente vai dar mais informações para vocês participarem com a gente no dia 18 do Briefing Perfeito. E aí eu destrincho com vocês toda a minha metodologia para o briefing não dar errado, tá? Então, a gente tem essas partes aqui. A Mi tá colocando aí para vocês o link. Por que eu não tô colocando no YouTube, né? Nosso YouTube acho que só tem eu, minha mãe e meu pai. Não deve ter mais ninguém lá, porque é super novinho, né? Tô brincando da minha mãe e meu pai, mas é quase isso. Então, assim, tá super novinho nosso Instagram, nosso YouTube, tá tudo muito, muito fácil ali. Tá começando. E a gente não esconde que tá começando. A gente já tem resultado. Eu já tenho mentoradas arquitetas, tem arquitetos com a gente. Meninas, vou ter que sair. A Carla, legal, Carla. Um beijo, a gente se fala. Gente, a gente vai ter live sobre inteligência artificial para arquitetos. A gente tem o Clube Conectar. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente não enche o saco de ninguém. Nós temos 2 grupos. Tem um grupão que está lá na bio do nosso Instagram, entra todo mundo que quer entrar vai entrando. Tem vários profissionais ali. Mas esse grupo, que chama Clube Conectar, é um grupo que a gente só coloca as pessoas selecionadas. Lá só ficam pessoas que já participaram de live, que a gente já conhece o trabalho, já estiveram em evento ao vivo com a gente faz vários eventos. Então, neste grupo, só ficam essas pessoas, tá? A gente tem palestras e eventos presenciais também, que a gente avisa lá. Tem várias experiências que a gente proporciona junto com parceiros nossos. Essa semana a gente teve uma experiência muito gostosa com a WM Mármores, que é nossa parceira também. Teve um almoço muito legal. Então, a gente consegue compartilhar. Depois, todo mundo que está na live aí, Michelle, você manda o link também do Clube Arte, que agora ele já conhece. Entrem nesse Clube Arte, que é um WhatsApp que não enchemos o saco, tá?
Você só vai lembrar dele quando a gente for colocando o conteúdo lá para vocês participarem. Tem o nosso Instagram também. Quem não está seguindo lá o Conecta CEO, sigam o nosso Instagram. Nosso Instagram está começando também. E hoje, como eu falei para vocês que no final eu ia falar de um curso, eu ia falar de uma mentoria para vocês, a gente está lançando o método PNS ARC hoje aqui, tá? A Michelle está compartilhando a tela. Antes de vocês clicarem e ir para o QR Code, a gente tem a nossa mentoria em grupo, tá? Que é o método PNS ARC, que é uma mentoria que a gente abriu para grupo, para as pessoas participarem. Ela vai acontecer com as reuniões quinzenais e ela é uma mentoria aberta. A gente vai falando de temas, o tema abre e fecha no final da live. E aí, você entrando para esse método, você ainda tem acesso a todas as aulas que a gente tem. Por exemplo, esse encontro nosso aqui, que pode ser dito como uma aula, ele fica gravado lá no nosso sistema e vocês conseguem acessar essa aula e outras com os temas variados ali. Então, você consegue acompanhar a mentoria, né, te ajudar a sanar os processos do seu escritório, mas também você consegue assistir os temas que estão lá. O método PNS é um método individual. Então, a gente trata com vocês assuntos relativos ao teu escritório e a gente trata isso no 1 a 1. Então, assim, é uma reunião minha e da Michelle, que normalmente 2h30, 3 horas, depende aí de como tá. E a gente tem uma sequência de temas que é estabelecido depois da nossa primeira reunião de start, tá? E tem o método PNS ARC, data exclusivamente para a mentoria em grupo de escritórios. Se vocês clicarem aqui, vocês já vão sair num carrinho, tá? Eu sou péssima com o valor. Michelle que sabe os valores aqui. Tudo isso a gente divide em 12 vezes também, né? No carrinho de vocês lá, se vocês clicando no QR Code já vão ter acesso. Gente, outra coisa, quem comprar hoje, quem entrar com a gente nesse curso hoje, quem quiser mudar de vida, né? Quem tiver a fim de mudar o escritório, de levar você para outro patamar de verdade, porque eu tô aqui, tô falando tudo isso para vocês, mas é coisa que eu vivi. Ninguém tá subindo no palco e falando para você, olha, arquiteto, designer, você tem que fazer isso, não sei o quê, e a pessoa não fez. Então, o que eu tô falando para vocês aqui é o que eu fiz, tá? É o que eu vivo hoje no meu escritório. Eu sei onde eu errei, onde eu acertei, e eu sei muito bem como eu posso ajudar vocês com isso. É algo que eu ainda vivo, tá? O meu escritório funciona, eu tenho 14 pessoas comigo, são pessoas que me ajudam tocando os projetos, as coisas acontecendo. Então, a gente sabe o que está acontecendo no mercado hoje. Esse é o nosso diferencial. Para você que entrar hoje em uma das duas mentorias, você já vai ter aí um acesso que a gente está lançando hoje também, que é um Fast Pass. Todas as nossas lives secretas, os nossos encontros que acontecerem, vocês entram meia hora antes. Quem já é nosso aluno, entra meia hora antes em todas as lives, porque aí vocês podem tirar dúvidas do negócio de vocês diretamente comigo e com a Michelle. Então, é mais uma oportunidade que a gente tem, que é o Fast Pass. Quem está entrando hoje, entra com a gente. Preciso fechar esse negócio. Como que eu faço com esse contrato aqui? Sabe, olha, não está indo muito bem. Depois que eu apresentei a proposta, o cliente sumiu e agora o que eu faço? Então, a gente pega na sua mão e te ajuda nesse seu momento, tá, gente? Eu avisei para vocês no começo que a gente, no final, ia ofertar, né, a nossa mentoria. Não é curso, é mentoria, a gente tem aula gravada, então vai ser lançado no dia 6 de novembro, é dia 6 mesmo, Mi? Tô falando errado? Tá certinho. Vou até pegar pelo nosso calendário aqui, só para falar para vocês. Mi, fala pro pessoal aí as datas das lives. A próxima é na sexta-feira. Isso, a Mi tá falando aqui. Tendo uma sequência de lives. Se você quiser falar, eu fico quietinha para não dar microfonia aqui. A gente tem a sequência de lives, né, que vai dia 18, dia 25 e dia 1º de novembro. É tudo uma sexta-feira, também, 8 horas da noite, tá? Então, a gente tem um encontro marcado com a gente numa sexta-feira. E aí, depois, a gente inicia dia 6 de novembro a parte da mentoria.
Então, olha só. Deixa eu desligar aqui, acho que agora deu certo. Então, olha só. Então, no dia 18, próximo, a gente tem uma outra live dessa, que a gente vai mega entregar aqui coisas para vocês. Depois a gente tem no dia 25. E aí, no dia 6 do mês que vem, a Ami está colocando as datas para vocês, começa essa mentoria em grupo, tá? Já tem pessoas fechadas para a turma da mentoria PNS Método ARC, já tem gente fechada, uma mentoria que vai acontecer em grupo, vocês vão ter essa troca do grupo, a gente vai ter assuntos certos que ele tem começo, meio e fim na live. Então, hoje eu vou tratar de como você contratar fulano de tal. Esse assunto tem na live. Hoje nós vamos. A próxima live, o assunto é esse. Então, o assunto ele começa e fecha na live do dia. São assuntos que são pertinentes, eles têm uma sequência de carreira para o escritório. A gente fala sobre todos os assuntos que a gente precisa tratar dentro do escritório. A gente te ajuda a organizar os 4 principais setores do seu escritório, que são o administrativo, o comercial, o setor técnico e o setor da qualidade. São 4 setores primordiais que você precisa ter dentro do seu escritório. E a gente te ajuda com esses 4 setores. Além disso, a gente te explica o que acontece, né? Como que se você quer montar o seu escritório, qual é o modelo que você vai ter, como que você vai ter computador, se você já tem um escritório, se você quer contratar equipe, como contratar, como achar a pessoa ideal, né? Como, além de captar o teu cliente, quando você já aprendeu a captar cliente, você precisa aprender como fazer a gestão do escritório. Então, a gente te entrega toda a gestão de todas as fases do seu escritório nessa mentoria, que acontece em grupo, tá, gente? A Mi vai mandar o link também aí no chat da mentoria em grupo e da individual. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, de abrir o carrinho assim e de falar para vocês. A gente não fez isso antes, tá? É a primeira vez que a gente está fazendo, então é novo para nós também. Todo mundo que tiver alguma dúvida, que quiser saber forma de pagamento, que quiser tirar alguma dúvida particular com a gente, pode tirar, pode ir mandando para a Michelle. A gente não vai encerrar a live, eu vou sair, a Michelle vai sair, porque a gente está em atendimento aqui, a gente tem mais pessoas da nossa equipe em atendimento para vocês hoje, para que vocês venham, para que vocês mudem, gente. Dá o próximo passo, não espera ganhar dinheiro, não esperar, eu vou fechar esse projeto, porque aí depois eu vou contratar as minhas. Não, gente, não precisa esperar. Começa hoje, começa com o que você tem, eu sempre falo. Começa com o que você tem. Eu falo para a Michelle, põe o pé que Deus põe no chão. A gente tem que mudar. E a ideia é mudar. É que a gente possa se enxergar como empresário de arquitetura. É que a gente possa entender o perfil do nosso cliente. Que a gente possa ir para uma negociação preparados. Que a gente possa captar clientes no lugar certo, na hora certa. Tem uma aula dentro dessa mentoria em grupo que a gente vai falar todas as técnicas possíveis e imagináveis de você captar um cliente, se conectar com o cliente. A gente já tem mentorados que, inclusive, nas nossas redes sociais, tem depoimentos deles falando, né? A gente tem um grupo desses mentorados que são individuais, mas a gente tem um grupo com eles, e elas falam, a gente sai com a cabeça explodindo depois de uma reunião com as meninas, tá? Existem os 2 modelos, os 2 modelos são importantes, os 2 funcionam, mas a mentoria em grupo ela é mais acessível. Ela é quase metade do valor da mentoria individual. Quando eu comecei lá atrás com a nossa mentoria individual, ela tinha um valor agregado menor. Conforme a gente foi entendendo que a gente já tinha um valor agregado, que já tinha pessoas tendo resultado, gravando depoimento, a gente foi vendo o nível de entrega que a gente foi evoluindo da mesma forma com que eu fiz com o meu projeto. Eu fui evoluindo a questão de valores e aqui também a gente foi evoluindo. Então, a gente tem os 2 modelos de metodologia aqui. Michelle levantou a mão. Diga-me, vou desligar o meu microfone aqui e vou passar aqui a fala para você, para eu conseguir. Temos pergunta. Ei, pergunta. Pronto, Mi. Aqui, ó, Rê. Ih, agora eu vou ter que desligar esse negócio aqui, ó. Ô, Rê.
Rebeca, meu Deus. Só um instantinho. Oh, meu Deus, Jesus. Rebeca, pergunta, Oiê. pergunta. A Mayara perguntou aqui, atualmente eu trabalho CLT e estou tendo vários clientes de projeto de interiores no particular. Quando eu sei que é a hora certa de sair do CLT? Como saber se é hora de arriscar? Só um instantinho que eu vou arrumar meu microfone para responder a Mayara. Tá. Enquanto isso, você pode ir falando sobre posicionamento. Tudo é sobre essa questão de posicionamento. Mas hoje, um pouco da sua história, na verdade, né? E basta que aquela gotinha, eu penso assim, né? Basta aquela gotinha de pensar se daria certo ou se daria errado. Né? Eu fui sempre de arriscar, eu e a Rê, hoje a gente está se Eu arriscando. não estou conseguindo. A gente tem clientes que a gente acabou não fechando para estar aqui hoje com vocês. Eu não estou conseguindo abrir o Meet de novo. Então, assim, é muito o que a gente sempre falou, é Deus. Deus sempre guiou as nossas decisões e os nossos passos. Eu confesso. Pessoal, estão me ouvindo? Deu certo aqui, deu abrir o Meet. Eu tinha fechado o Meet. Ah, tá. Se o pessoal está me ouvindo, dá um positivo aí para eu saber. Sim. Ah, então legal. Perdoem, gente. Na última hora a gente teve que organizar aqui. E aí, a sua pergunta é: você já está fazendo projetos por conta própria, individual, e você precisa mudar, né? Sair do seu CLT. Uma das coisas que eu falo e que eu sempre falei é que o empresário ele é corajoso, ele precisa ter coragem para tomar a primeira atitude. Normalmente, a primeira atitude que você vai ter de sair e ir finalmente para o seu escritório, para a sua empresa, ela vai precisar de mais coragem do que de dados. Mas o que você pode fazer? Pegar todos os projetos que você tem hoje, né? Listar quanto você ganhou, quanto você está recebendo, quanto você gasta com eles e comparar com o seu salário. E aí você faz uma conta. Quantos clientes eu preciso ter? Quanto eu preciso faturar para cobrir o meu salário? Certo? No começo, é aquilo que eu falei. Põe o pé que Deus põe o chão. Você precisa estar estruturada com vendas. Você precisa falar. Se você já tem esses clientes aí, eles estão vindo de algum lugar, seja do Instagram, seja alguém que está te indicando. O que eu te indicaria é fazer uma parceria estratégica com alguém que vende projeto para você. Eu não tinha só o Uber, né? Eu tinha vendedoras de loja, vendedoras de Telha Norte, Leroy Merlin. Então, eu tinha esses vendedores me trazendo projetos também. Então, começa estabelecendo parceria estratégica com pessoas que vão te trazer projeto, mas lista quanto que você está cobrando hoje de projeto e quanto você precisa ter em caixa ali de projetos para você sair, né? Precisa começar fazendo essa conta. A primeira coisa que você faz é fazer a conta. Eu falo assim, tem muita gente que não saiu do CLT com medo e sabe quando as coisas acontecem depois que a gente vai? As coisas acontecem. Quando você começa, vai. Quando você decidiu fazer a faculdade, eu tenho certeza que a coisa aconteceu, né? Deus abriu as portas. Então, a gente precisa de um pouco de coragem de ir, mas faça conta. Primeira coisa que você precisa fazer é quantos projetos você precisa vender por mês para sair do CLT e ter mais ou menos o que eu ganho aqui hoje, né? Então, faça essa conta e corra atrás dela. Essa vai ser a sua primeira meta, né? Quantos eu tenho que ter? Ver se você está precificando da forma correta, porque eu já me vi num momento de ter 8 projetos no começo do escritório, estava sozinha, parecendo doida, e não me dava dinheiro, né? É a mesma coisa porque eu saí da obra, porque eu parei de gerenciar a obra, porque é um falso dinheiro para mim, para a Rebeca. Então, é sobre isso. Faça primeiro a conta. E entre na nossa mentoria em grupo, que a gente vai super te ajudar. Obrigado, Mayara. Que pena que eu não estou ouvindo vocês. Tem mais alguma pergunta? Se tiver, Mi, você vai me mandando aqui no WhatsApp. Alguém quer mais fazer alguma pergunta para a gente encerrar? Eu consigo abrir também. Estou estudando também, sou CLT de outro ramo. Estou pedindo socorro para sair.
Que legal, Bianca. Você precisa dar o primeiro passo, sabe? Você precisa começar a estruturar. Sabe aquilo que eu falei, que a primeira coisa do escritório é venda? Bianca, você precisa começar a vender projeto, tá? Faz uma parceria com uma colega, com alguém que já saiu, de repente está dentro de um ramo, de um lugar que o teu cliente passa ali. Então, você faz parceria, a collab, lembra que eu falei das parcerias estratégicas? Pega uma colega que já saiu do CLT, já está fazendo projeto, mas ela precisa vender, e pega esse ambiente, a ambiência da onde você está, se ali passam ou se você tem contatos de pessoas que podem te vender projeto, você vende e faz com ela, né? É muito legal ter um ombro a ombro aí no começo. Mesmo que seja em collab, vocês não precisam ser sócias. Vocês podem fazer collab em certos projetos. Então, vê, antes de você sair, se a ambiência, se o local que você está, assim, te possibilita vender projeto. Mas sai. Põe o pé que Deus põe no chão. Vai vender. Quem mais aqui? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Alguém mais tem perguntas? Aproveita que os últimos que Peraí ficaram que eu vou vão abrir o levar seu o ouro, microfone, né? Mi. Oi? Abrir para mim, né? Já está aberto aí para todo mundo. Pronto. Não, eu falei aqui, se alguém tem mais alguma pergunta, que agora é o ouro. Só ficou poucas pessoas, que agora você responde o que eles quiserem, né? É sobre ser louca. Isso. Ai, meu Deus. É sobre ser louca. A gente precisa ser meio doida. Não existe um empresário normal. Olha a hora que vocês estão aqui, quase 10 horas da noite, depois de um dia de ralar, querendo o quê? Ser diferente. Por que que você não tem mais a cabeça de CLT? Porque você está aqui. Se você tivesse a mentalidade de um CLT, você não estava aqui essa hora, tendo conteúdo com a gente. Como tem poucas pessoas aqui, convidem pessoas para a próxima live, né? A mesma coisa que eu falei para o Uber lá, que eu podia abrir para ele, né? De repente você não tem a condição para comprar, mas você tem um amigo que pode. Então, se ele comprar, a gente vai te dando comissão até você ter a sua. A gente pode pensar, eu pensei nisso agora, tá, Michele? Já que tem pouca gente aqui, e Tá, eu penso numa hora e falo. Às só vezes os você não últimos tem ganham, condição, né? mas você conhece alguém que tem condição para entrar nesse método em grupo, a gente te dá uma condição especial. Ajuda a gente a trazer mais gente para cá, ajuda a divulgar, grava um vídeo no teu Instagram, fala da gente. Tudo isso é válido. A gente se ajuda sobre isso. Mais alguém tem pergunta? Já dá para encerrar. Acho que podemos encerrar, né, Mi? Uhum. Então, meninas, nós vamos encerrar, mas vamos agradecer muito, muito, muito de coração para vocês que estiveram aqui até agora. Olha, eu com duas câmeras abertas e não estou sabendo. Vamos lá. Agradecer vocês que ficaram aqui até agora, que curtiram o nosso conteúdo, ajudem a gente também, a gente precisa de ajuda de vocês. Divulguem nos grupos de onde vocês vieram, divulguem nas redes sociais. A gente vive disso, né? Maiara, Irene, Bianca, Vivi, vocês ficaram até o final. A gente tem essa possibilidade. Às vezes você não tem a condição para entrar com a gente, porque a gente tem todo um custo aí para manter o site, tem todo um custo para manter essas lives logadas também, não é só que a gente ganha todo esse valor, é que a gente precisa disso para manter isso acontecendo. Então, ajudem a gente, tá? Se vocês tiverem colegas, se vocês quiserem divulgar, mandem para a Michelle, estou divulgando nas minhas redes sociais, se os seus colegas forem fechando, você entra na mentoria também, a gente te ajuda e você ajuda a gente, é sobre isso. Nem combinei isso com a Michelle, ela vai me matar, mas a gente só tem vocês aqui, Maiara, Bianca, Irene e a Vivi. Então, se vocês trouxerem mais pessoas, a gente também deixa vocês entrarem na mentoria. Ajudem a gente a vender. Vem fazer parte do nosso time. Manda uma mensagenzinha para mim no WhatsApp e falou, a Rebeca abriu aquela proposta no final, porque eu fiquei até o final. Eu quero ajudar a vender, porque eu quero entrar e vai mudar a minha vida.
Então, a Mi vai cadastrar vocês três aí no WhatsApp dela. Vocês começam todos os dias a divulgar nos stories, divulgar a nossa próxima live, que vai ser no dia 18. Nessa live a gente vai entregar um mega conteúdo. E aí, a gente quer... você traz as pessoas para a live. Quem for comprando o seu time, você entra na mentoria também, tá? Como isso é uma live secreta, me possibilita falar o que eu quiser aqui. A gente corta esse final, tá bom? A gente corta da parte que tá gravando. Vou até parar de gravar. Ó, gerenciar a gravação, parar a gravação.